Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos lá? Hoje é quinta-feira, como toda quinta-feira vocês sabem, hoje é dia de falarmos de livros. Livros aqui é a especialidade do canal. Vamos lá então, vou pedir para você em primeiro lugar curtir, compartilhar, se inscrever no canal, financiar, ativar as notificações. Como eu falei, ative as notificações, faça um Pix para financiar esse canal, porque essa é a única forma do canal continuar existindo. Tá? Então financie o canal via chave Pix na tela ou embaixo aqui. É isso. Vamos falar então hoje sobre livro. Hoje é dia de... em junho nós vamos começar uma nova leva de livros. Vamos falar então sobre livros sobre política. Tá? Isso é uma coisa, a gente vai falar de livros de todo espectro político, tá? Seja de esquerda, seja de direita ou de centro, tá certo? Então a gente vai falar de todos os meandros políticos, tá bom? E você vai falar de livro político da direita liberal? Vou. Apesar que eu odeio a direita, como todo mundo que acompanha esse canal sabe, quando você vai para a faculdade, você não escolhe o livro que você vai estudar. O livro lhe é ofertado. E é até bom, porque assim a gente consegue ter crítica ao que a gente tem. A gente só consegue criticar aquilo que a gente tem na mão. Tá? Ok, e hoje nós vamos falar... Vamos começar então com um livro de um liberal. Tá? Vamos falar então do modelo político brasileiro do Fernando Henrique Cardoso, pela editora Difel Editorial, Difusão Editorial. Qual o objetivo principal do Fernando Henrique Cardoso nesse texto aqui? Qual o objetivo principal dele na escrita desse livro? Vamos lá falar sobre isso. O Fernando Henrique Cardoso ele tem uma teoria sobre a América Latina. Tá? Nos primeiros momentos do livro, e uma coisa que a gente tem que deixar bastante clara é que o seguinte: esse livro aqui, o Fernando Henrique Cardoso, se você for ler Fernando Henrique Cardoso, tem que estar preparado porque é uma linguagem muito rebuscada. Tá? Esse livro aqui, se eu não estiver enganado, é de 1979. Ia chutar, mas eu acertei. Que eu li aqui, mas enfim. Fernando Henrique Cardoso então, ele desenvolve uma teoria sobre a política que se faz na América Latina, tá? Seja na Bolívia, na Argentina. No primeiro momento ele vai analisar a região do qual o Brasil faz parte para depois falar do Brasil. Então no primeiro momento ele vai falar, por exemplo, da Argentina, do peronismo, ele vai falar sobre a Bolívia, o Peru, o Chile, como é que foi o processo do fim da democracia chilena, que foi uma coisa sangrenta. Enfim, o Fernando Henrique Cardoso ele vai fazer esse apanhado todo em relação aos países que compõem a América Latina. Tá? O processo de desenvolvimento, a forma agrária como esses países se desenvolveram. Tá? Então, no primeiro momento, o Fernando Henrique ele vem fazer esse tipo de apanhado. Tá? Depois, que é mais interessante, o Fernando Henrique vai falar da construção da história do Brasil. Como é que foi a construção da história política do Brasil? E aqui a gente tem que se ligar numa coisa. O Fernando Henrique Cardoso, ele está no período de 1979. O que acontecia em 1979? O que estava acontecendo no Brasil lá por volta de 1979? Primeiro, o enfraquecimento da ditadura militar. A ditadura militar estava encurralada nos seus últimos suspiros. E não faz falta. Então, ele vem observar como é que foi a política até então. Como é que foi o período, desde o período republicano, a história do período republicano. Como que o período Vargas, por exemplo, foi importante para a construção do ideário nacional. E aqui o Fernando Henrique Cardoso ele faz um paralelo no Brasil e na Argentina, porque ambos tiveram governos, por exemplo, que foram bem parecidos, mais ou menos parecidos, que foi entre o peronismo, o Perón na sua essência, na sua raiz lá, enfim, e o Vargas na segunda
o segundo governo Vargas. Então, o Fernando Henrique Cardoso começa a estudar e entender o processo político brasileiro a partir, primeiro, da ditadura militar, do período do qual esse livro é escrito, segundo, do período do Getúlio Vargas, né? Uma coisa que eu estava lendo, comecei a achar esquisito, foi que no processo da escrita do livro, o Fernando Henrique Cardoso, e isso é bem importante para a gente entender um conceito, ele abre o precedente para debater. Foi uma intervenção? Foi um golpe? O que foi, afinal de contas, 1964, com o governo que deu interrupção ao governo populista de João Goulart, né? Enfim, ele cita essa disputa que havia no período sobre esse debate entre revolução, intervenção, golpe. Ele faz esse debate, mas logo em seguida o presidente, o escritor Fernando Henrique Cardoso, ele vem falando de como é que foi o processo político, o contraste na época da ditadura militar e na época do processo do Jango, né? Só para contextualizar para vocês, muita gente não sabe, e não é pecado, não é errado saber, né? Entre o fim do governo Vargas em 1945 até o fim da democracia em 1964, nesse período é chamado de processo populista, né? Aqui por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, no processo populista, que é interessante, que ele faz uma análise da construção da indústria nacional com o Juscelino Kubitschek, né? Que é uma das coisas bem interessantes, que foi um dos raros momentos da história do Brasil que a gente teve um processo de industrialização, tá? Que goste-se ou não, faça-se crítica ou não do modelo político do JK, foi um modelo bem importante para a história do país, tá? É um livro muito interessante, tá? Mas como eu falei, ele tem uma linguagem muito rebuscada, mas que eu super recomendo para entender o pensamento desse cara sobre a política nacional, tá? É isso. Inscreve no canal, financie, chave Pix na descrição ou na tela. Até o próximo. Ousar lutar, ousar vencer. Vidas negras importam. Até o próximo. Tchau.